Olá. Olá, bom dia. Bom dia de novo. De novo. Bom dia. Na saga Minecraft. Morri, veloz. Enquanto a aula, vamos aqui voltar, home. Caraca, Henrique, olha o Super Mario aí. Tô O pessoal tá brincando. demorando a voltar para a sala. Super Mario viu. Super Mario 3D. Foi no próprio videogame ou foi no Switch? Se você tiver, né? Cara, Nintendo 3DS. Você quer que eu pegue o Switch? Tem um Switch? Não, imagina. O Switch que eu tô falando é aquele lá que tem como tirar os cabinhos pra jogar. É, eu tenho Switch. Lançaram o Overwatch pra Switch, cara, meu Deus. Deixa eu botar no máximo aqui, ó, aí eu vou nesse aplicativo. Ah, não tô com a música. Gente, vamos deixar o videogame para depois? Tô brincando. Na semana passada, Arthur tá chegando. Bom, o pessoal vai chegando, a gente não perder muito tempo. Na semana... Oi? Oi? Quê? Não sei, alguém ia falar alguma coisa, acho que desistiu. Na semana Eu passada, também eu acho. estava falando, entramos numa discussão com relação ao que vale a pena, o que não vale a pena, a gente, alguns comportamentos que a gente culturalmente assume, né? E se vale a pena, se não vale a pena. Eu lembro que eu falei, alguém falou que ali na Baronesa, na esquina da Baronesa, eu até sei onde é, tem uma pedra enorme, e aí tem a rua de descida, aí alguém falou que às vezes as pessoas colocam ali trabalhos, né, assim, oferendas. Hã? Que pedra? É naquela descida que tem, sobe a Baronesa. A subida ou a descida da Baronesa? Se você estiver subindo, você vê. Se você estiver descendo, Você Tá vindo bom. da praça, subindo a Baronesa. Aí tem aquela rua que desce, assim, uma rua enorme, que vai para Barão. Não sei o nome daquela rua. A Duda deve saber. Ela mora no... É a Japurá, eu acho. Isso aí. Japurá. Aí não tem um lugar que tem uma Já sei pedra? onde é. Já sei onde é a Baronesa. É a Japurá. Isso, não tem um lugar que tem uma pedra? Tem uma pedra lá? Na esquina, uma pedra Tem. grandona. Na Baronesa? Tem. Na esquina da Baronesa com a Japurá. Lá Na bota um esquina monte de Na esquina da Baronesa. oferenda, negócio lá. É na esquina da
Fala onde é que é, professora? Eu tô tentando, mas é porque tá um barulho. Vai, pode falar. É na esquina da Baronesa com a Japurá. Tem uma pedra enorme. Ela não sabe não, minha avó. Então, ali naquela pedra, muitas pessoas colocam oferendas ali, né? Às vezes tem animais que são colocados como oferendas também. E o alguidar, né? Que é aquela vasilha de barro, aquele pote de barro que é colocado. E aí a gente, na semana passada, estava falando alguma coisa sobre passar perto, não passar perto, mudar de calçada e não sei o quê. Lembram disso? A gente estava entrando nesse contexto. E aí eu falei, né? Muito provavelmente eu vou mudar de calçada, mas não por conta do apelo religioso, de uma questão religiosa. Não tenho medo daquilo ali, não faz parte da minha religião. Muito provavelmente eu vou mudar de calçada porque quando coloca assim essas oferendas, se tem animal morto, o cheiro fica muito ruim, né? E eu sou uma pessoa muito sensível a cheiros, a aromas, tanto os bons quanto os ruins. O meu nariz funciona, que é uma beleza. Então, muito provavelmente, eu não vou passar tão perto para não sentir o cheiro daquilo ali. Mas não é uma questão religiosa. Religiosa. Se eu tiver que passar, eu passo, tá? E aí, é claro que cada um vai ter as suas convicções religiosas, tá? Porém, acima de tudo, o respeito. Acima de tudo, a tolerância religiosa. Porque aquilo ali tem valor para alguém. E um valor religioso. E é sobre isso que a gente está falando. Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente continuar a leitura, tá? Nós paramos aqui. Eles não são impostos pela sociedade. A gente já leu essa parte aqui, mas vou ler de novo só para vocês lembrarem do que a gente estava lendo. Além disso, esses tipos de valores são compartilhados entre várias religiões, embora cada um com certas diferenças, mas buscando o mesmo objetivo, o desempenho correto dos seres humanos, a fim de viver em harmonia e ser capaz de alcançar seu Deus. Esse Deus aqui está com letra minúscula, porque não está se referindo ao Deus dos muçulmanos, ao Deus dos cristãos, ao seu Deus específico, ou seja, para a forma que cada religião tem de encontrar o seu transcendente. Tá? Vamos lá. Quem pode ler aqui os valores religiosos? Eu! Por favor. Os valores religiosos foram transmitidos Devagar, respira. Os valores religiosos foram transmitidos de geração em geração, ao longo da história do homem. No entanto, são valores que foram explicados Olá. Oi, gente. Opa, Daniel. Tá, tô falando. A gente voltei, só que a gente falou voltei, só que ela tá com o áudio mutado. Muito engraçado. Tô morrendo de rir. Aqui a lágrima escorrendo. Eu tô chorando de tanto rir. Olha vocês, eu vou te contar, hein? Podemos botar a culpa no Daniel, ele que virou anfitrião. Eita, maior voz de robô.
Tô brincando, tô brincando. Não. Então, vamos lá. Os valores religiosos, onde é que a gente está? A gente Aqui. está aí nesse sentido, os valores religiosos. Nesse sentido, os valores religiosos não agem de acordo com a interpretação pessoal de cada ser humano, mas com as características impostas pelos textos sagrados ou pela autoridade religiosa. Não, a gente não. Ah, não, peraí. Eu só escutei até aqui. Eu só escutei até explicados pelos livros sagrados. Vamos lá. Explicados pelos livros sagrados. Neste sentido, são valores pré-definidos, herdados da divindade. Eles não são criados por dogmas. Preciso explicar isso aqui. O que é um dogma? Quem sabe me dizer o que é um dogma? Quando falar dogma, eu penso em paradigma. Eu penso em cachorro. Mais ou menos. Não, paradigma, então, vamos lá. Os paradigmas podem estar cheios de dogmas. Vai, gente, pesquisa aí, vocês estão com a internet na frente de vocês. É uma verdade absoluta? Oi? Ponto fundamental. Pode falar. Pode falar. É algo tomado como uma verdade absoluta? Isso. Quer que eu fale também? Pode falar. Ok. Ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentada como certo e indiscutível. Ok. Mais alguém? Tem uma outra segunda definição. Pode ler, Henrique, não tem problema não. Não, pode ler você, eu já li a primeira. Não, aqui tá cheio de barulho, pode ler. Ok, né? Qualquer doutrina filosófica, política, etc., de caráter indiscutível. Ok. Então, o que está sendo discutido aqui? Alguns valores religiosos, eles estão nos livros sagrados. Eles foram explicados nos livros sagrados. E não se discute determinados valores, porque se está no livro sagrado, eles foram inspirados por Deus. Diferente de alguns dogmas que foram criados pelos homens. Bem, vamos ler mais um pouquinho, porque aí daqui a pouco eu começo a dar uns exemplos. Nesse sentido, os valores religiosos não agem de acordo com a interpretação pessoal de cada ser humano, mas com as características impostas pelos textos sagrados ou pela autoridade religiosa. Aí a gente está falando de líder religioso também. Então, vamos lá. Podemos matar alguém? Não. Claro que não. Não. Depende do ponto de vista. Caraca. Que isso? Quem tem o direito de tirar outra vida? Vamos deixar o ponto de vista baseado no texto sagrado. Vamos lá. Tem alguém que é budista? Não? Acho que não. Na sala, tem alguém que é espírita? Se não quiser falar, não tem problema. A Juliana levantou a mão, eu acho. Ok. Tem alguém de alguma outra religião diferente da Umbanda, do Candomblé? Professor, eu sou candomblé. Ok. Tá. Tem alguma outra religião ou doutrina diferente? É porque a Umbanda, o Candomblé, a gente já está acostumado, né? Assim, faz parte da nossa vivência. O muçulmano, eu nunca tive nenhum aluno muçulmano. Nunca tive. Já tive aluno budista, já tive aluno adventista, mas muçulmano não. Por que eu estou dizendo isso? Algumas doutrinas, né, elas impõem, não vou dizer, não imposição, mas elas
sugerem, ou em alguns momentos acaba sendo um dogma mesmo, não é uma imposição, é uma regra, tá? Melhor falando. Como o caso, por exemplo, das muçulmanas, que utilizam o véu. Aí, vamos supor, eu sou muçulmana e eu estou na escola e eu preciso fazer educação física. Como é que eu vou fazer? E o véu vai cair? Eu vou tirar o véu? Não, a escola não pode obrigar que eu retire o véu para fazer educação física. Então, dentro do dia a dia, até mesmo das facilidades que a gente tem no dia a dia, você tem para alguns o véu, né, um acessório que você consegue, chama balaclava, cobrir a cabeça, né, como se fosse uma máscara? Não é quase uma máscara. E aí as muçulmanas utilizam, né, aquele véu para cobrir a cabeça e poder praticar exercícios físicos. O que eu conheço de balaclava, eu acho que é uma máscara. Ô, professora, meu tipo Wi-Fi daqui de casa tá falhando muito, então se eu acabar saindo do nada e eu tive que dificuldade para entrar. Tudo bem. Porque o Wi-Fi tá ruim mesmo. Tudo bem. Então, vamos supor, eu sendo aluna e tendo que fazer educação física, eu vou respeitar os meus valores religiosos, né? Eu vou respeitar o que pede a minha religião e vou usar, né, o acessório apropriado para cobrir a cabeça enquanto eu estiver fazendo a aula de educação física. E cabem às pessoas que são de outra religião respeitar isso. Saber que eu estou cumprindo uma determinação que é da minha religião. Geise, Oi. qual é o nome da religião do muçulmano? Que você acabou de falar? Islamismo. Islamismo. Eles têm um lugar pra ir também? Toda religião tem um lugar que vai, tipo igreja? Eu acho que sim. Tem. Pelo que eu me lembro, existe também faz tipo uma peregrinação num mês especial. Sim, o Ramadã. Toda religião tem um lugar pra ir? Bom, no islamismo, eles precisam, todo muçulmano precisa visitar Meca pelo menos uma vez na vida, passar, né, pelos rituais de peregrinação em Meca, que é conhecer a casa onde o profeta Maomé viveu, conhecer a Caaba, conhecer a coluna onde eles fazem o apedrejamento, como se estivessem apedrejando o próprio demônio. Tem todo um ritual um ritual de purificação que precisa acontecer nessa peregrinação. E os muçulmanos, eles vão à mesquita. O nome do lugar é Mesquita. Ah, tá. Aqui no Rio de Janeiro tem? No Rio de Janeiro, sabe que eu não sei? Vou procurar aqui. O local onde mais tem muçulmanos no Brasil é Foz do Iguaçu, se eu não estiver muito errada. Mas eu acho que tem sim. Mesquita. Eu pesquisei mesquita no Rio de Janeiro, apareceu o lugar. Não é. Olha, tá dizendo aqui que... mas esse é de 2015. A maioria de muçulmanos do Rio de Janeiro, do Brasil, a maioria dos muçulmanos no Rio de Janeiro é brasileiro. Então... Calma aí, a maioria dos muçulmanos no Brasil é brasileiro? É. O quê? O quê? A maioria dos muçulmanos Que tem no Brasil que são moram no brasileiros. Rio de Janeiro Ué, são não era brasileiros. Brasil?
Mas o Rio de Janeiro fica onde? No Brasil. Mas você pode ser América viajado do pra cá. Norte. Então, olha, eu achei aqui uma referência de uma mesquita que fica em Mesquita. Ah, não, peraí, tá errado. Uma mesquita que fica em Mesquita. Não, tá errado, tá errado. Essa rua aqui é em Vila Isabel. Ah, tá Calma certo aí, aqui. filho. A Mesquita da Luz, oficialmente chamada de Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, é um templo muçulmano criado em 1951. Fica na rua Gonzaga Bastos, número 77, em Vila Isabel. Muito bonito o lugar, por sinal. Ai, caraca. Então, vamos retornar. Estávamos. Acorda, Gabriel. Aqui. Estávamos falando sobre a questão lá do véu no uso para a educação física. Então, assim, normalmente, tá, as pessoas elas vão adequar os seus valores religiosos à cultura do país onde elas estão vivendo, às atividades onde elas estão vivendo, de forma respeitosa e sempre tolerando a religião do outro. Eles se assemelham aos valores universais. Quem pode ler? Os valores religiosos. Aí, Gabriel, você não leu ainda. Ah, não, caraca. Tô brincando, cara, tô brincando. Vai, esse parágrafo aí, eu quero ler que eu quero falar. Os valores religiosos estão relacionados a valores universais, éticos, morais e a todos os que são considerados corretos na sociedade. Por exemplo, valores como respeito, honestidade e todos os que são transmitidos na família e nas instituições educacionais. Ok. Próximo, geralmente. Pode ler de novo? Pode. Tá bom, então. Geralmente as religiões compartilham e praticam os mesmos valores religiosos. No entanto, existem variações na interpretação dos valores, além de religiões que priorizam um valor em detrimento de outros. Vou falar nada. Quem não vai falar nada, gente? O Henrique perguntou se ele poderia ler de novo. Não, ele falou assim, leu. não, o Henrique perguntou, pode ler de novo? A Geise, pode, aí eu fui e li. Falando Tá certo, ué. Ai, gente, vocês são Ninguém- muito engraçados. Ninguém falou que ele perguntou pra ele. Tá certo. Em suma, existem valores universais que são compartilhados no campo religioso, uma vez que são impostos nos livros sagrados e impostos pela sociedade ao longo dos anos. Alguém quer dar algum exemplo? Acabamos de falar lá atrás. Podemos matar alguém? Mesquita? Não. Ah, não. Não. Ela falou, acabou de falar lá atrás, eu falei, Mesquita. Eu também já quero isso. Ai, Deus, vamos lá. Podemos matar alguém? Não. Não. Eu sou Depende católica. do ponto de De novo isso? Meu Deus. Não, Ivan, não tem ponto de vista agora. Não vamos entrar nessa polêmica, pelo amor de Deus. Vamos lá. Se eu sou católica, tá? Então, nós temos os mandamentos e um dos mandamentos é não matarás. Não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Agora, nós temos também as leis, que é a questão. Nós temos as leis. Se eu matar alguém, eu estarei em pecado mortal, segundo a minha religião, porque eu cometi um crime, eu matei alguém, e eu também
muito provavelmente serei presa, porque eu cometi um crime, eu cometi um assassinato. Aí é o Ivan que tá falando toda hora aí de depende Deixa do eu ponto falar de uma vista. polêmica. Aí o policial sobe, o policial católico sobe o morro, brigando com o bandido, mata um. Aí ele não pode ser mais católico? Vai morrer? Não. Aí, neste ponto de vista, e eu até entendi o que o Ivan quis dizer, dependendo do ponto de vista, vamos lá. Se o policial católico está no meio de uma operação e a vida dele está em risco e ele se defende, Usando arma? ele está cometendo um ato de legítima defesa. Mas Tá? isso aí Em nome da é lei. de lei É da em nome vida da real, lei. não de religião. Ele, segundo a lei, ele está cometendo um ato de legítima defesa e aí ele vai passar por uma apuração, um julgamento lá na polícia, tá? Segundo a religião, ele tem a oportunidade, se ele é católico, de confessar este pecado. Então, ele vai procurar um sacerdote e ele vai contar o que aconteceu e ele continua, ele vai ser absolvido. Como é que eu vou explicar? Assim, ele se arrepende daquilo que ele fez. Ele vai carregar esta mancha, mas ele vai ser absolvido a partir do momento que ele se arrepende verdadeiramente daquilo que ele fez. Então, se ele mata um, vai lá no sacerdote. Matou outro, vai no sacerdote. Toda vez que tiver a operação ele matar alguém, ele vai ter que confessar? Então, Gabriel, essa é uma situação muito complicada, tá? Aí, além do ponto de vista, como diz o Ivan, a gente vai precisar analisar situações. A nossa consciência é o melhor termômetro que a gente tem, né? É o melhor aparelho para medir as nossas emoções e as nossas ações. Se essa situação está acontecendo com certa recorrência e ele se sente mal com isso, aí a gente tem que entrar num outro plano, numa outra discussão, que é a questão da qualidade de vida. Como é que essa pessoa está vivendo, tendo essas ações recorrentes na vida dela? Trabalho dela, né? É muito complicado. É muito complicado. Lorena só tá olhando pro relógio esperando dar meio-dia. Pois é, já deu meio-dia. É que a Pra gente mim são sempre... meio-dia e 7. Não. Nossa A senhora, minha agora gente, meio-dia em sentada. ponto. Acabou de Meio-dia dar em meio-dia. ponto. Meio-dia em ponto Meu relógio aqui. meu relógio tá adiantado. Qualquer 7 outra coisa. minutos. Então a gente vai terminar semana que vem aqui. E eu preciso terminar esse texto, gente. Olha, a gente ainda tem que falar dos valores no cristianismo, no islamismo. Que toda aula tem uma polêmica? Tem. Eu gosto de polêmicas. Agora, por exemplo, a gente terminou com uma polêmica Eu consegui incrível. sobreviver até o fim da aula. Eu vou perguntar para uma pessoa que ele é capelão, é um padre, amigo meu. Eu vou fazer essa pergunta para ele. E na semana que vem eu coloco essa informação para vocês. O que é capelão? Ele é padre, mas ele também é policial. Nossa. Aí é Caraca. complicado. Pensei que fosse uma capela grande. Ai, não. Ele é o dono Tchau, da gente. Não, Gabriel. Ele é o dono de uma Fiquem capela. com Deus.
Tchau. Depois dessa já pode Meu acabar a Senhor. aula. Ai, pode. Ninguém merece, Depois Gabriel. dessa todo mundo vai embora, que estragou o papo. Você não tem o direito de falar, ninguém merece. Vai não, todo mundo cara. embora porque ela acabou, não foi por causa da minha piada. Tchau, gente. Tchau, Gabriel. Pode rolar uma Bom polêmica. final de semana. Falou. Sextou. Volta mais. Polêmica. Pula.